Sua mãe pode esperar. Foi isso que ouvi quando disse que precisava levá-la para a cirurgia. Meu pai sempre dizia que família era tudo. Ele construiu a empresa de logística do zero com as próprias mãos, e quando morreu há 3 anos deixou tudo para que eu e minha mãe tivéssemos uma vida digna. Mas as coisas não funcionaram como ele planejou. Meu tio Maurício, irmão mais velho do meu pai, assumiu o controle da empresa alegando que eu era jovem demais e inexperiente. Eu tinha 28 anos na época e aceitei trabalhar como gerente, acreditando que ele cuidaria de nós. Naquela manhã de terça-feira, eu estava no escritório quando meu celular tocou. Era a voz trêmula da minha mãe. Filho, o médico ligou. Preciso fazer a cirurgia hoje mesmo. O tumor está crescendo rápido e não dá mais para esperar. Meu coração disparou. Peguei as chaves do carro e fui direto à sala do meu tio. Tio Maurício, preciso sair agora. É urgente. Minha mãe vai fazer a cirurgia do tumor. Ele nem levantou os olhos dos papéis na mesa. Hoje não dá, sobrinho. Temos a reunião com os investidores de São Paulo às 2 da tarde. Você sabe como isso é importante para a empresa. Eu senti o sangue ferver. Mas é minha mãe! Ela precisa de mim! Ele finalmente me olhou com aquela expressão fria que eu já conhecia bem. Sua mãe pode esperar. A reunião não pode. Se você sair agora, vai mostrar que não leva o trabalho a sério. Tentei argumentar, explicar a gravidade da situação, mas ele foi inflexível. Todos nós fazemos sacrifícios pela empresa. Seu pai fez isso a vida inteira. Saí daquela sala com as mãos tremendo. Liguei para minha mãe e tive que dizer que não poderia ir. Ouvi o desapontamento na voz dela, tentando esconder atrás de palavras de compreensão. Tudo bem, filho. Seu trabalho é importante. A dona Cecília pode me levar. Eu me senti o pior filho do mundo. Fiquei naquela reunião de 3 horas, fingindo prestar atenção enquanto minha mente estava no hospital. Quando finalmente consegui sair, já eram quase 6 da tarde. No caminho para o hospital, uma ligação mudou tudo. Era a dona Cecília, chorando. Seu filho, sua mãe passou muito mal. Tiveram que internar ela às pressas. A pressão subiu demais e os médicos não puderam operar hoje. Cheguei ao hospital correndo pelos corredores até encontrar minha mãe na ala de observação. Ela estava pálida, conectada a diversos aparelhos, mas me deu um sorriso fraco quando me viu. Desculpa por te preocupar, filho. Segurei a mão dela com força, sentindo a culpa me corroer por dentro. O médico explicou que a cirurgia foi remarcada para daqui a 10 dias, tempo necessário para estabilizar a pressão arterial dela. Nos dias seguintes, eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Minha cabeça estava dividida entre as responsabilidades na empresa e o estado de saúde da minha mãe. Foi numa dessas tardes que algo chamou minha atenção. Eu estava organizando arquivos antigos no depósito quando encontrei uma pasta com documentos da época que meu pai era vivo. Eram contratos, balanços financeiros e atas de reunião. Comecei a folhear os papéis e percebi algo estranho. Havia registros de transferências bancárias realizadas após a morte do meu pai, valores altíssimos sendo movimentados para contas que eu não reconhecia. Levei os documentos para casa e passei a noite inteira analisando cada detalhe. As assinaturas eram do meu tio Maurício, autorizando pagamentos para empresas fantasmas. No dia seguinte, voltei ao depósito e procurei mais. Encontrei o testamento original do meu pai, guardado numa caixa velha. Minhas mãos tremeram ao ler. Meu pai havia deixado 50% da empresa para minha mãe e 50% para mim. Mas o documento que meu tio apresentou no inventário era completamente diferente, dando a ele o controle total. Tirei fotos de tudo com o celular, meu coração batendo acelerado. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação do hospital. A voz da enfermeira estava apreensiva. Senhor, sua mãe teve uma complicação. O quadro dela piorou muito nas últimas horas. É melhor o senhor vir imediatamente. Larguei tudo e corri para o hospital. Quando cheguei, os médicos estavam saindo do quarto dela. Fizemos o possível, mas o organismo dela não resistiu. Lamento muito. Eu não conseguia acreditar. Entrei no quarto e vi minha mãe ali, imóvel, em paz. Ajoelhei ao lado da cama e chorei como nunca tinha chorado na vida. Ela se foi sem que eu pudesse me despedir direito, sem que eu tivesse estado presente quando ela mais precisou. O velório foi no mesmo salão onde havíamos nos despedido do meu pai 3 anos antes.
Parentes distantes, funcionários da empresa e conhecidos desfilavam dando pêsames, mas tudo parecia distante para mim. Eu estava entorpecido pela dor e pela raiva. Raiva de mim mesmo por não ter insistido em levar minha mãe naquele dia. Raiva do meu tio por ter me impedido de estar ao lado dela. Maurício chegou com a esposa, vestido impecavelmente de preto, e se dirigiu ao microfone. Minha cunhada era uma mulher extraordinária. Ela e meu irmão construíram juntos um legado que honro todos os dias na empresa. Tenho certeza de que ela está em paz, sabendo que cuidarei do filho dela como se fosse meu. As palavras saíam melosas de sua boca, mas eu via através da máscara. Aquilo era puro teatro. Depois da cerimônia, voltei para a casa da minha mãe para começar a organizar os pertences dela. Cada objeto trazia uma lembrança, uma dor nova. No quarto dela, abri a gaveta da escrivaninha e encontrei um envelope lacrado com meu nome escrito à mão. Dentro, havia uma carta dela e mais documentos. Minhas mãos tremeram ao ler suas palavras. Meu filho querido, se você está lendo isto, é porque eu já parti. Preciso que você saiba que sempre desconfiei do Maurício. Após a morte do seu pai, ele me pressionou para assinar papéis que eu não entendi direito. Disse que era apenas burocracia do inventário. Guardei cópias de tudo porque algo não me parecia certo. Investigue, meu filho. Não deixe que ele destrua o que seu pai construiu. Junto com a carta, estavam cópias de documentos assinados sob pressão, recibos de pagamentos estranhos e anotações dela questionando movimentações financeiras. Juntei aquilo com o que eu havia encontrado no depósito da empresa. As peças começavam a se encaixar. Meu tio havia forjado um testamento falso, pressionado minha mãe a assinar transferências de suas cotas e desviado milhões da empresa ao longo desses anos. Na manhã seguinte, fui trabalhar determinado a confrontá-lo, mas quando cheguei, meu tio me chamou em sua sala. Sente-se, precisamos conversar. Seu tom era seco. A empresa está passando por um momento de reestruturação. Infelizmente, vamos precisar reduzir custos e sua posição será extinta. Você está demitido sem justa causa. Pode retirar suas coisas hoje mesmo. Fiquei em choque olhando para ele. Você não pode fazer isso. Ele sorriu friamente. Eu sou o dono. Posso fazer o que quiser. Saí da empresa carregando uma caixa com meus pertences, sentindo os olhares dos colegas sobre mim. A humilhação era sufocante. Dirigi para casa em estado de choque, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Perdi minha mãe, descobri que fui roubado e agora estava desempregado. Quando estacionei na garagem, vi as malas de Renata, minha esposa, empilhadas na entrada. Ela estava na sala com nossos 2 filhos, Mateus, de 7 anos, e Laura, de 5. Renata, o que está acontecendo? Ela me olhou com uma expressão de desdém que eu nunca tinha visto antes. Está acontecendo que eu não vou ficar aqui assistindo você afundar. Seu tio me ligou hoje contando que você foi demitido. Tentei me aproximar, explicar a situação. Amor, é mais complicado do que parece. Ele está roubando, eu tenho provas. Vou processar e recuperar tudo que é nosso por direito. Ela deu uma risada amarga. Provas? Processar? Você acha que eu vou esperar anos por um processo que talvez nem ganhe? Casei com um gerente de empresa, não com um desempregado fracassado. Aquelas palavras foram como facadas. Renata, acabei de perder minha mãe. Preciso de você agora mais do que nunca. Ela balançou a cabeça, pegando a bolsa. Eu preciso de estabilidade. Preciso dar um futuro digno para meus filhos. Vou ficar na casa da minha irmã enquanto organizo as coisas. Meu advogado vai entrar em contato. Mateus começou a chorar. Papai, não quero ir embora. Eu me ajoelhei e abracei meus filhos, sentindo meu coração se despedaçar. Vai ficar tudo bem, meu filho. O papai ama muito vocês. Renata puxou as crianças com firmeza. Vamos, estão me fazendo atraso. Vi pela janela quando o carro dela desapareceu na esquina, levando embora a última coisa que me restava. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Tive que vender a casa para pagar as dívidas e me mudei para um apartamento pequeno num bairro simples. O processo de separação avançava e Renata exigia pensão mesmo sabendo que eu mal tinha condições. Enviei currículos para dezenas de empresas, mas a notícia da minha demissão já havia se espalhado no setor.
Fiquei sem direção, acordando todos os dias sem saber o que fazer. Olhava para os documentos que comprovavam a fraude do meu tio, mas me sentia impotente demais para agir. Como eu poderia enfrentar alguém tão poderoso quando eu não tinha mais nada? 3 meses se passaram e eu estava trabalhando como entregador de aplicativo para pagar as contas. Uma tarde, fiz uma entrega num escritório de advocacia no centro da cidade. Quando entreguei os documentos na recepção, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e óculos de armação fina, me observava da porta de sua sala. "Você é filho do Antônio, dono da Translog, não é?" A pergunta me pegou desprevenido. "Sou sim, senhor." "O conhecia?" Ele acenou para que eu entrasse em sua sala. "Conheci seu pai há muitos anos. Éramos amigos de faculdade. Meu nome é Henrique Campos. Sou advogado especializado em direito empresarial. Soube do que aconteceu com você." Sentei na cadeira em frente à mesa dele, desconfiado. "Notícias ruins viajam rápido." Ele serviu café e se inclinou para a frente. "Seu pai era um homem íntegro. Fiquei surpreso quando soube que Maurício assumiu tudo sozinho. Antônio sempre me disse que você seria o futuro da empresa." Algo no jeito dele falar me fez sentir que podia confiar. Contei toda a história, desde o dia da cirurgia da minha mãe até a demissão. Mostrei os documentos que havia encontrado, o testamento original e as anotações da minha mãe. Henrique analisou tudo com atenção silenciosa, seus olhos percorrendo cada página. Depois de um longo silêncio, ele tirou os óculos e me encarou. "Isso aqui é ouro. Seu tio cometeu fraude documental, apropriação indébita e diversos outros crimes. Mas preciso ser honesto com você. Um processo assim pode levar anos e vai custar caro. Você tem recursos?" Senti meu ânimo desabar. "Mal consigo pagar o aluguel." Henrique ficou pensativo por um momento. "Seu pai me ajudou quando eu estava começando. Emprestou dinheiro sem juros para eu abrir este escritório. Nunca tive chance de retribuir porque ele faleceu antes. Vou aceitar seu caso pro bono, sem cobrar nada adiantado. Quando ganharmos, você me paga." Não consegui segurar as lágrimas. "Por que faria isso por mim?" Ele sorriu. "Porque acredito em justiça e porque devo isso ao seu pai. Mas preciso que você entenda uma coisa. Seu tio é poderoso e bem conectado. Vamos ter que ser estratégicos, pacientes e reunir provas irrefutáveis. Isso não será rápido nem fácil." Pela primeira vez em meses, senti uma centelha de esperança. "Estou disposto a fazer o que for necessário." Henrique estendeu a mão. "Então vamos trabalhar juntos. Mas antes de processar, precisamos investigar tudo. Cada conta, cada contrato, cada movimentação suspeita." Henrique me explicou que precisávamos de mais do que os documentos que eu já tinha. Fraude documental é grave, mas se conseguirmos provar que há crimes fiscais e lavagem de dinheiro, o Ministério Público vai ter que agir. Seu tio não vai escapar. Ele me deu uma lista de coisas para investigar. Fornecedores fantasmas, notas fiscais falsas, contas bancárias ocultas. Consegui um emprego como auxiliar administrativo numa pequena empresa de contabilidade. O salário era baixo, mas me deu acesso a conhecimentos valiosos sobre como rastrear irregularidades financeiras. Durante o dia eu trabalhava normalmente, mas à noite me transformava em investigador. Henrique me ensinou a usar ferramentas online para consultar CNPJs, cruzar dados públicos e identificar padrões suspeitos. Descobri que meu tio tinha criado 5 empresas fantasmas ao longo dos últimos 3 anos. Todas com endereços falsos, sem funcionários reais, mas que recebiam pagamentos milionários da Translog por serviços nunca prestados. Os contratos eram assinados por ele mesmo, desviando dinheiro que deveria ser declarado como lucro. "Olha isso, Henrique!" Mostrei os extratos bancários que consegui através de um antigo funcionário da empresa que ainda era leal à memória do meu pai. Ele transfere o dinheiro dessas empresas fantasmas para contas no exterior. É lavagem de dinheiro descarada. Henrique analisou os documentos com os olhos brilhando. "Excelente trabalho. Continue cavando." Passei 6 meses nessa rotina exaustiva. Acordava às 5 da manhã, ia para o trabalho, voltava à noite e investigava até a madrugada. Perdi peso, desenvolvi olheiras profundas, mas cada nova prova que encontrava me dava forças para continuar.
Descobri sonegação fiscal de milhões, contratos fraudulentos com órgãos públicos envolvendo propina e até mesmo um esquema de superfaturamento nas compras de combustível da frota. Um dia, enquanto vasculhava documentos antigos digitalizados, encontrei e-mails trocados entre meu tio e um contador corrupto. Eles discutiam abertamente sobre como esconder valores da Receita Federal e criar documentação falsa para justificar despesas inexistentes. Isso é confissão explícita, comentou Henrique quando mostrei. Estamos montando um caso sólido. Juntei tudo em pastas organizadas. Provas documentais, planilhas detalhadas, prints de conversas, registros bancários. Criei um dossiê de 300 páginas comprovando cada crime cometido. Henrique revisou tudo minuciosamente. Está perfeito. Agora precisamos decidir como e quando agir. Temos munição suficiente para destruir o império dele, mas o timing é crucial. Henrique me fez sentar em sua sala e foi direto ao ponto. Você reuniu provas suficientes para afundar seu tio, mas preciso te fazer uma pergunta importante. Você está pronto emocionalmente para isso? Quando acionarmos as autoridades, não haverá volta. Sua vida e a dele nunca mais serão as mesmas. Pensei naquela pergunta por dias. Percebi que ainda carregava mágoas, raiva e amargura que me consumiam por dentro. Não queria que minha vingança fosse movida apenas por ódio. Queria que fosse calculada, justa e definitiva. Henrique, preciso me preparar melhor. Não só juridicamente, mas como pessoa. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga chamada Doutora Silvana. Nas sessões, desabafei sobre a perda da minha mãe, o abandono de Renata, a traição do meu tio. Você passou por traumas profundos em sequência, ela me disse numa sessão. Antes de buscar justiça contra ele, precisa fazer as pazes consigo mesmo. Precisa se perdoar por não ter estado lá naquele dia. Aquelas palavras me atingiram fundo. Passei meses trabalhando minha culpa, minha dor, minha raiva. Aprendi a canalizar esses sentimentos de forma produtiva. Comecei a correr todas as manhãs, cuidar melhor da alimentação, ler livros sobre estratégia e planejamento. Me inscrevi num curso de gestão empresarial à noite, usando o pouco dinheiro que sobrava. Quando eu recuperar a empresa, quero estar preparado para administrá-la melhor do que meu tio jamais fez. Expliquei para Henrique. Ele sorriu com aprovação. Essa é a mentalidade certa. Vingança não é apenas derrubar quem te machucou, é se erguer mais forte do que ele jamais imaginou. Fiz questão de manter contato regular com meus filhos, mesmo com Renata dificultando as visitas. Toda quinta-feira eu os levava para tomar sorvete e conversávamos sobre a escola, os amigos, os sonhos deles. Mateus me perguntou certa vez: pai, quando você vai voltar a morar com a gente? Respirei fundo. Filho, as coisas mudaram. Mas uma coisa nunca vai mudar. Eu sempre vou estar aqui para vocês. Depois de um ano inteiro de preparação, eu era outra pessoa. Mais magro, mais forte, mais focado. Tinha diploma de gestão empresarial, estava em dia com a terapia e dominava cada detalhe do dossiê contra meu tio. Voltei ao escritório de Henrique numa manhã de segunda-feira. Estou pronto. Vamos acabar com isso. Ele abriu uma pasta nova em sua mesa. Então vamos começar. Preparei 3 ações simultâneas. Uma denúncia à Receita Federal, outra ao Ministério Público e uma ação civil de anulação do testamento fraudulento. Quando deflagrarmos isso, será um tsunami. Marcamos tudo para uma terça-feira. Henrique havia articulado contatos na Receita Federal e no Ministério Público, garantindo que nossas denúncias seriam analisadas por profissionais competentes e não arquivadas. Na noite anterior, eu mal consegui dormir. Revi cada documento, cada prova, certificando-me de que nada havia sido esquecido. Às 8 da manhã, Henrique protocolou simultaneamente a denúncia fiscal com 300 páginas de documentação na Receita Federal e a representação criminal no Ministério Público. Às 9 horas, acionamos 3 jornalistas investigativos de veículos diferentes, fornecendo cópias do dossiê. A imprensa vai fazer o trabalho de pressão pública, explicou Henrique. Crimes empresariais costumam ser ignorados até virarem escândalo. Às 11 horas da manhã, a Receita Federal já havia expedido mandados de busca e apreensão. Agentes fiscais invadiram a sede da Translog e os escritórios das empresas fantasmas do meu tio. Eu assisti tudo de longe.
estacionado do outro lado da rua, vendo funcionários sendo interrogados e caixas de documentos sendo apreendidas. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. A voz do meu tio estava alterada, quase gritando. "O que você fez, moleque ingrato? Você não faz ideia de quem está mexendo." Mantive minha voz calma e firme. Fiz exatamente o que meu pai teria feito. Defendi o que é certo. Você roubou, mentiu e destruiu. Agora vai pagar por isso. Ele desligou na minha cara, mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. À tarde, o primeiro portal de notícias publicou a matéria. Empresário de logística suspeito de desviar milhões através de empresas fantasmas. Em 2 horas, todos os principais veículos estavam repercutindo. A Translog virou manchete nacional. No dia seguinte, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão temporária contra Maurício. Eu estava no escritório de Henrique quando recebemos a notícia. Foi decretada a prisão preventiva. "Risco de destruição de provas e obstrução da justiça", informou ele, lendo o despacho judicial no computador. Senti um misto de alívio e justiça. A empresa foi interditada temporariamente enquanto as investigações avançavam. Funcionários foram afastados, contas bancárias bloqueadas. O escândalo era tão grande que outros credores e parceiros comerciais começaram a processar a Translog por dívidas e contratos não cumpridos. O império que meu tio construiu em cima de mentiras estava desmoronando como um castelo de cartas. Henrique me olhou sério. "Agora começa a segunda fase. Provar que você é o legítimo herdeiro e recuperar o controle da empresa antes que ela afunde de vez." O processo judicial avançou rapidamente graças às provas irrefutáveis que apresentamos. Henrique entrou com ação de anulação do testamento fraudulento e pedido de tutela de urgência para assumir a administração temporária da Translog antes que ela falisse completamente. O juiz, impressionado com a documentação, deferiu o pedido em 15 dias. Pisei novamente na empresa depois de quase 2 anos. Os corredores estavam vazios, o clima era de velório. Os funcionários que permaneceram me olhavam com uma mistura de curiosidade e esperança. Reuni todos no salão principal. Sei que estão assustados e confusos. Meu nome é o mesmo que estava na porta desta empresa quando meu pai afundou. Vou fazer de tudo para salvar cada emprego aqui. As semanas seguintes foram intensas. Henrique conseguiu desbloquear parte dos recursos da empresa que estavam em contas limpas, não relacionadas aos crimes. Contratei uma equipe de auditoria independente para mapear todos os danos e reorganizar as finanças. Descobrimos que, apesar dos desvios, a operação em si era lucrativa. O problema estava na gestão corrupta. Durante esse período, meu celular tocou com um número que eu conhecia bem. Era Renata. "Oi, podemos conversar?" Sua voz estava diferente, quase melosa. Aceitei encontrá-la num café. Ela chegou bem arrumada, sorridente. "Vi as notícias sobre você retomando a empresa. Sempre soube que você era capaz de grandes coisas." Tomei um gole do meu café, observando-a com distanciamento. "Renata, o que você quer?" Ela tocou minha mão sobre a mesa. "Quero que a gente converse sobre recomeçar. Sei que cometi erros, mas uma família precisa estar unida. As crianças sentem sua falta em casa." Retirei minha mão gentilmente. "As crianças têm meu amor e minha presença sempre que precisarem. Mas você e eu terminamos no dia que você me chamou de fracassado e saiu pela porta levando meus filhos. Você não quis estar comigo no fundo do poço. Não vai estar comigo no topo." Ela tentou argumentar, mas levantei da mesa. "Desejo felicidade para você, de verdade, mas longe de mim." Saí daquele café sentindo-me livre de um peso que nem sabia que carregava. 3 meses depois, o Ministério Público ofereceu denúncia formal contra Maurício por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude documental. A sentença na ação civil saiu reconhecendo o testamento original do meu pai como válido. Eu era oficialmente o dono de 50% da Translog, herdeiro também da parte da minha mãe. Meu tio foi condenado em primeira instância a 17 anos de prisão e perda de todos os bens adquiridos ilicitamente.
Assumi oficialmente o controle total da Translog numa manhã ensolarada de setembro. Reuni todos os funcionários e apresentei um plano de reestruturação completo. Implementei políticas de transparência radical, auditoria trimestral independente e um código de ética rigoroso. Demiti todos os envolvidos nos esquemas do meu tio e contratei profissionais competentes e honestos. Em 6 meses, a empresa não só se recuperou, como superou os resultados de antes. Fechamos contratos com clientes que haviam nos abandonado durante o escândalo, conquistamos novos mercados e a receita cresceu 40%. A Translog voltou a ser referência em logística, mas agora com uma reputação de integridade absoluta. Com parte dos lucros, realizei o sonho que nasceu no dia em que perdi minha mãe. Criei o Instituto Helena, batizado em homenagem a ela, uma organização que oferece tratamento médico gratuito e integral para pessoas de baixa renda com diagnóstico de câncer. Nenhum paciente seria barrado por falta de recursos. Nenhuma família passaria pelo que passei. Na inauguração do Instituto, com dezenas de pessoas presentes, fiz um discurso olhando para a foto da minha mãe na parede. Ela não pôde esperar, mas deixou um legado que vai ajudar milhares a não precisarem esperar também. As lágrimas escorreram pelo meu rosto sem vergonha. Mateus e Laura passaram a ficar comigo nos finais de semana. Construímos uma relação forte, baseada em honestidade e presença verdadeira. Eles me viam não como o pai perfeito, mas como alguém que caiu, levantou e seguiu em frente. "Pai, você é meu herói", disse Mateus certa noite antes de dormir. Depois de 3 anos, decidi fazer algo que vinha adiando. Pedi autorização e fui visitar Maurício na penitenciária. Ele estava envelhecido, cabelos completamente brancos, postura curvada. Sentamos separados por um vidro. Ele me olhou com raiva e desprezo. "Veio aqui para glorir?" Mantive meu olhar firme. "Vim trazer uma mensagem. Lembra quando disse que minha mãe podia esperar? Ela não pôde. Morreu esperando por uma cirurgia que você me impediu de acompanhar. Mas sabe o que é irônico? A justiça esperou. Esperou pacientemente até o momento certo de agir. Cada crime que cometeu foi documentado. Cada mentira desmascarada. Você construiu um império de areia e ele desmoronou. Levantei para sair. Ele gritou atrás de mim. Você destruiu sua própria família? Virei e respondi calmamente. Não. Eu salvei o legado do meu pai. Aprendi que vingança verdadeira não é destruição, é reconstrução. Saí daquela prisão em paz, sabendo que finalmente tinha honrado minha mãe e meu pai. Esta história nos mostra que a verdadeira vingança não está na destruição do outro, mas na reconstrução de si mesmo e na busca pela justiça através dos caminhos corretos. O protagonista perdeu tudo, enfrentou traições profundas e dor inimaginável, mas escolheu não se deixar consumir pelo ódio, transformando sua dor em propósito e sua raiva em determinação estratégica. A jornada revela que o tempo é um aliado poderoso quando usado com sabedoria. Enquanto muitos buscam vingança imediata e destrutiva, nosso protagonista entendeu que esperar o momento certo, reunir provas e agir de forma calculada traz resultados muito mais satisfatórios e duradouros. Ele não apenas recuperou o que lhe foi roubado, mas criou um legado de honra que honra a memória de seus pais e ajuda outras pessoas. E você? O que faria no lugar dele? Teria a paciência necessária para planejar uma vingança tão perfeita ou agiria por impulso? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre essa história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar mesmo depois de perder tudo. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal com mais uma história emocionante que vai te fazer refletir sobre família, justiça e superação. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sua presença aqui é muito importante para mim. Até amanhã.